Era uma vez um reino muito feliz, onde não existiam adultos, só crianças. Só crianças. Milhões e milhões de crianças. E o reino era muito, muito feliz. Um dia, o rei deste reino, onde só tinha crianças, fez uma convocação para que todas as crianças comparecessem na imensa praça central. E todas as crianças vieram. E o rei deste reino que só tinha crianças era o rei Jesuíno. E o rei Jesuíno, tomando a palavra, lembrou a todas as crianças, sendo ele mesmo criança. Lembrou o tempo em que as crianças eram obrigadas a saírem às ruas para pedirem dinheiro, para vender coisas, para ajudar a comprar o pão, o leite e a pagar o aluguel. O rei Jesuíno também lembrou para todas as crianças os abusos que eram cometidos contra elas. Inclusive, muitos adultos faziam com que as crianças no passado entrassem para o mundo do crime, fazendo entregas de drogas ou objetos roubados. O rei Jesuíno foi conversando com as crianças daquele reino e lembrando como antigamente as crianças viviam numa condição miserável e, além de pedirem esmolas, viviam revirando lixões, procurando alguma coisa de valor. E à medida que o rei Jesuíno foi conversando com as crianças, ele foi se emocionando. A sua voz foi ficando embargada, trêmula, e aquela emoção foi passando para todas as crianças que ouviam atentamente. E o rei Jesuíno lembrou que no passado muitas crianças eram sacrificadas até para os espíritos, pelos adultos que as exploravam. Nesse ponto, o rei Jesuíno começou a chorar. E as crianças também, todas, milhões e milhões, começaram a chorar. E não tinha um adulto naquele lugar. E o rei Jesuíno disse: eu tenho percebido que muitas crianças começam a se comportar como adultos, fazendo coisas para ferir outras crianças. Por isso, como rei deste reino, eu estabeleço o seguinte decreto: a partir de hoje, fica proibido não amar. E as crianças aplaudiram, porque o fundamento daquele reino, que proporcionava paz e felicidade a todas as crianças, era justamente o fundamento do amor. E a partir de então, crianças se reconciliaram, ficaram de bem, voltaram a conversar, e o reino ficou mais feliz do que nunca. Eu quero te dizer que este reino existe. Um reino onde não tem adultos, só crianças. E para entrar neste reino, você tem que se tornar uma criança. Quer que eu te prove agora no Evangelho que este reino feliz, que só tem crianças, existe, e que para entrar nele você tem que ser uma criança? Pois então escute, não o que o rei Jesuíno falou, mas o que o rei Jesus disse. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Ele viu os adultos brigando para saber quem era o maior. Aí ele colocou uma criança no meio deles e disse: em verdade vos digo
que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Existe um reino onde adulto não entra, onde soberbos não passam pela porta, onde os maus não têm lugar. Existe um reino cuja porta é tão pequena que só uma criança é capaz de passar por ele. Um corpo de adulto não passa de jeito nenhum. E você que é adulto, corpulento, precisa se converter nesta criança dócil, humilde, pura, sem maldade, para poder passar pela porta estreita que leva você ao reino dos céus, ao reino das crianças. Por isso, se você estiver como criança, mas começar a agir como adulto, fazendo aquelas coisas que o Rei Jesus não gosta, brigando com os teus irmãos, procurando fazer o mal, agir com crueldade, praticando os atos que os adultos têm prazer em fazer, você não poderá continuar no reino dos céus. Por isso, o Rei Jesus está fazendo esta convocação agora em todo o país, dizendo a todas as crianças do seu reino: e se você já se converteu e se tornou e se fez como criança, você que já faz parte do reino dos céus, escute o que o Rei Jesus está dizendo agora. Eu já disse, mas volto a afirmar, e a partir de hoje, quero que isso seja estabelecido como decreto em todo o país e em todo o mundo. Eu, o Rei Jesus, repito, determino e decreto que é proibido não amar. E aí, dá para você amar? Não apenas aqueles que merecem, mas até aqueles que não merecem? Dá para você, como criança, se reconciliar com aquela outra criança com quem você brigou? Você já viu como as crianças são boas, humildes? Às vezes a criança até briga com a outra, mas daqui um minutinho já estão de bem e nem se lembram do que tinha acontecido. Por isso, você que é criança, precisa se lembrar desta palavra: é proibido não amar, porque o fundamento do reino de Deus é o amor. E o amor está no nosso Senhor e Salvador, o Rei Jesus.